Olá, bem-vindos então à terceira videoaula deste módulo 6. Vamos continuar nesta videoaula com a nossa implementação do nosso CRUD em ASP.NET MVC e nesta aula vamos aprender o que é validação em ASP.NET MVC e porque é que é essencial nos formulários. Portanto, vamos utilizar como exemplo o nosso registro de alugueres, da nossa tabela alugueres. Portanto, a validação do nosso model, portanto, do nosso model alugueres, serve então para garantir que os dados que introduzimos pelo utilizador estão corretos antes de serem guardados na nossa base de dados. Por exemplo, não queremos que um formulário seja enviado sem o nome do cliente ou do veículo, não é? E então, a validação tem a vantagem de evitar dados inválidos e melhora a segurança do nosso site, melhora a experiência do utilizador. E um exemplo simples é evitarmos termos então um campo vazio e criarmos um campo obrigatório em que os dados não serão guardados na nossa base de dados sem que esteja preenchido. E então, o que nós temos que fazer então é criarmos então no nosso model, criarmos sobre os campos que queremos obrigatórios, por exemplo, adicionar esta propriedade required. O que ela faz é dizer que é um campo obrigatório e depois podemos aparecer uma mensagem de erro caso esse campo não seja preenchido. Portanto, devemos fazer isto no campo para o nome do cliente, para o nome do vendedor e para a marca do veículo. Portanto, vamos fazer essas alterações no nosso alugueres model e depois para que aquela mensagem de erro apareça para o utilizador final, vamos pôr-lhe uma tag de HTML, span, com o campo ASP Validation for cliente, que é para aparecer a mensagem de erro de cliente, e depois para aparecer a vermelho, metemos-lhe um CSS de Bootstrap Text Danger para aparecer em vermelho. Portanto, vamos fazer isto para que os nossos campos passem a ser obrigatórios e caso a pessoa não preencha com os valores corretos, irá aparecer a mensagem de erro a vermelho debaixo do campo que não foi preenchido. Portanto, este é o objetivo final que nós pretendemos que o nosso projeto tenha. Então, vamos aqui então sobre o campo, portanto o ID não é necessário, vamos sobre o campo de cliente, vamos pôr então required, e agora vamos-lhe pôr então uma mensagem de error message, e aqui pomos então a nossa mensagem de erro, vou-lhe colocar a dizer que para digitar, digite o nome do cliente do aluguer, aluguer. Portanto, falta-me aqui só fechar a chaveta. Portanto, e vou fazer isto para os outros campos. Portanto, vou fazer para cliente, vou copiar, vou fazer então para o vendedor e vou fazer para o veículo. A marca do veículo do aluguer. Portanto, temos aqui então a nossa validação feita no nosso modelo alugueres model, portanto está feita. E agora vamos até a nossa página, a nossa view cadastrar.cs.html e vamos colocar debaixo de cada um dos campos então uma tag uma tag de span. Vou colocar span. E agora vou-lhe colocar então o ASP Validation for
E então, esta é para o campo cliente do nosso model. E agora vou-lhe colocar, quero só que apareça o texto a vermelho, portanto vou fazer aqui um CSS com text danger, que é para aparecer em vermelho, texto é vermelho. Portanto, temos aqui então a nossa span feita. Portanto, agora vou copiar para os outros campos. Compor, para isto ficar tudo ao mesmo nível. Aqui não é para cliente, é para vendedor. Vendedor. E aqui é para veículo. O resto, class, text, manager. Span, aqui algum erro. Portanto, aqui errei. Falta-me aqui alguma. Deixa aqui. Portanto, está sem erros, portanto, não temos nenhum problema. Portanto, temos aqui, então, só aqui tirar, está a fazer 2 vezes o mudar. Tirar aqui, e vamos ver, então, se está tudo correto. Portanto, se a gente não preencher o nosso formulário, se ele realmente vai dar erro. Vamos aqui correr. Portanto, e com isto concluímos o nosso cadastro dos nossos alugueres na nossa base de dados. Depois podemos conferir a nossa tabela alugueres da nossa base de dados e ver se realmente os dados que estão a aparecer no nosso site correspondem àqueles que estão na nossa tabela. Portanto, vamos aqui, alugueres. Portanto, temos aqui então os nossos alugueres que criámos, cadastrar alugueres. Portanto, eu gosto de tentar cadastrar sem ter nada. Aparece-me aqui, então, o erro. Digito o nome do cliente do aluguer. Portanto, enquanto eu não preencher os dados corretos, expor o vendedor 3. E agora vamos expor um Jaguar. Onde já temos aqui a Alda Pinta adicionada. Se a gente for até à nossa base de dados, podemos confirmar que a nossa tabela já tem estes dados. Portanto, 1, 2, 3, podemos confirmar. Só confirmar quantos registros são. Portanto, vamos aqui até à nossa tabela. Da nossa alugueres carros. Portanto, como veem, temos aqui o nosso último campo, Alta Pinto. Temos então 7 registros na nossa base de dados. Portanto, como veem, todos os dados que estamos a cadastrar no nosso site estão a ser inseridos na nossa base de dados MySQL. Portanto, vamos aqui. Portanto, vamos confirmar e temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros, conforme vimos na nossa tabela da nossa base de dados. Portanto, o cadastro fica completo com esta videoaula.